Olá, boa tarde. Então, aqui estamos para o nosso live de hoje. Ahm, Hoje vou ter aqui uma convidada que eu gosto muito. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que muitas pessoas também conhecem por outros motivos. E eu estou muito contente dela ter aceito este desafio de uma forma tão amorosa e querida. De maneira que espero que vocês se encantem por esta personalidade. Deixa lá ver se ela está aqui. Aí está ela. Eu vou já apanhar, Marisa. Vamos lá, disse. Vamos lá. Olá, meu amor. Olha, vamos deitar a câmara. Ok, espera aí. Espera lá. Vamos lá por assim. Assim? Espera aí. Deixa-me arranjar aqui um fundo Arranja da maneira mais bonito. Tem umas florzinhas. Isso. Fica aí de lado, ficas bem. Espera aí que eu vou-me descalçar, assim vou-me pôr à vontade. Bem, se as pessoas vissem os meus pés agora, todos chinelos. Sabes? Olha, eu estava de pantufa. Sabes uma coisa engraçada? Eu tive uma passagem curta pela televisão e eu lembro-me da camada de nervos que apanhava as primeiras vezes que ia para o estúdio. Então eu fazia questão de ir descalça. Porquê? Não sei, sentia-me mais enraizada e como as pessoas só me viam daqui para cima, Mas olha, faz sentido. sentia-me muito mais à vontade de fazer os programas descalça e pronto, ninguém me chateava com isso, não é? Só me viam da barriga para cima, portanto, estava tudo certo. Claro. Olha, há muita gente agora em teletrabalho, já há vídeos assim, não é? Pessoas que se distraem, estão só tipo com o blazer por cima, embaixo estão de boxers. Vantagens, é só vantagens. Exatamente. Olha, antes de mais, obrigada pelo convite. Eu não ouvi o que é que disseste no início porque só liguei, fui fazer um chazinho. Boa. Consegues-me ver na totalidade? Não estou... Estás linda. Estás tu, está o amarelo, estão as flores, está essa tua aura linda. Olha uma coisa. Sim. É assim, o que é que eu gostava de partilhar aqui hoje com as pessoas? Gostava de partilhar aquela Marisa que eu conheço, porque as pessoas estão habituadas de alguma forma a verem-te no formato televisivo, não é? És uma figura pública, mas eu costumo sempre dizer às pessoas mais ou menos como é que eu conheço a pessoa. Bom, então é assim, eu conheci a Marisa noutra vida, Mesmo. conversa que estávamos a ter do outro dia. Mesmo. Mas então... olha, só um à parte. Eu acho que estamos melhor agora. Opa! Temos envelhecido bem. Mas olha que aqueles tempos também eram giros, nós éramos assim, young and wild. Exatamente. Eu conheci a Marisa, eu acho que na altura estavas tu a fazer uns trabalhos para a Fátima Lopes, na altura, namoravas com um dos meus artistas e acabámos por privar uma data de vezes, tivemos situações giras, fizemos uma viagem juntas ao Brasil, que foi giríssimo, cheia de aventuras, lembras-te? E depois é engraçado, porque naquela altura eu acho que nenhuma de nós tinha ideia do que é que a vida nos reservava, não é? Tu, de uma forma assim tão mediática e eu de uma forma tão espiritual, porque na altura, quer dizer, a espiritualidade estava longe de fazer parte da minha equação, não é? Isto já foi pelo menos há 20 anos. Pelo menos há 20 anos, à vontade. E pá, eu lembro-me que uma das coisas que eu adorava em ti era a tua espontaneidade. Pá, tu eras sem filtros, ouve lá. Tu rias-te, super bem disposta, fazias palhaçadas e então é claro que aquilo que a vida te reservou ao longo dos tempos foi, se calhar, tu teres que te fechar um bocadinho mais na concha, porque eu sei que tu és uma caranguejinha, não é? E sei que a energia dos caranguejos, eu tenho o meu ascendente no caranguejo, e sei que a energia dos caranguejos é bastante reservada, é bastante empática. E daí também querer trazer hoje aqui o tema da empatia, porque uma das coisas que eu achava um piadão em ti era que tu meteste com as pessoas com uma facilidade. Eu queria toda a gente ao pé de mim, tipo, tudo aquilo próximo.
Oh Marisa, eu lembro-me uma vez, estávamos na praia há muitos anos, já não te lembras disto, e tu começaste a meter com uma senhora na praia, estávamos no Algarve, a dizer que o fato bem dela era lindíssimo. E eu, oh Marisa, tipo, mas estou encantada com a senhora. É porque era mesmo. E então tudo muito. Olha, você é encantadora, tem um biquíni tão lindo, Diogo, Marisa. Porque a certa altura, já não sei se tu estavas na brincadeira ou se estavas mesmo a querer seduzir a senhora. Pá, mas uma das coisas que eu sempre adorei em ti, sem dúvida alguma, foi a tua espontaneidade. Porque tu, de facto, eras uma pessoa muito autêntica. Pronto. E o que é que acontece? A vida continua. Eu saí daquela área profissional, tu seguiste para o teu caminho, entretanto. Casaste, foste viver para o Porto, nunca mais nos vimos, nunca mais nos falámos. É E é verdade. curioso, porque o ano passado eu não sou uma pessoa televisiva na realidade, apesar de ter feito televisão, a televisão não é bem a minha cena, mas apanhei-te nas redes sociais e deu-me umas saudades e deixei-te assim uns comentários no teu Instagram a dizer és tão linda, assim que foste. Pois E foi. passado, pá, aí o quê? Pá, nem uma semana, assim uma coisa, qualquer coisa, no género, vejo um convite teu. E eu vejo, eu assim, Marisa está-me a mandar um convite, o que é que ela quer? Astrologia, tarô, olha, sabes? Não, eu achei. Eu assim, esta é a Eva que eu conheci. Assim, eu já não devia. Eu sou muito. Sou um bocadinho despistada no meu dia a dia, com nomes, mas obviamente lembro-me perfeitamente tanto da tua cara como do teu nome, apesar de já não nos vermos há muitos anos. E achei engraçado, pá, como a vida. Como nos cruzámos outra vez. É verdade. E nisto, tu é que tu pediste-me o convite Pois e começaste a falar comigo. Evita! Não acreditas? Tu fazes essas coisas todas, quero isso tudo. Tão bom! Mesmo, porque ainda por cima, pá, tu seguiste um caminho que eu sempre fui apaixonada, sempre adorei, sempre procurei perceber e conhecer um bocadinho mais. Mas pronto, isso é uma longa história e faz parte do meu crescimento e da minha transformação, porque como tu disseste muito bem, não te quero interromper, ias dizer alguma coisa? Não estás a interromper nada, eu quero-te ouvir. Lá está, eu sempre fui. Eu tive uma infância um bocadinho complicada e, mais ainda, como tu disseste muito bem, o ser carangueja, eu fechei muito na minha carapaça. Um bocado uma defesa que, no fundo, eu acabei por perceber mais tarde que não era defesa nenhuma, não é? Mas lá está, tudo acontece quando tem que acontecer. E Exatamente. a astrologia, por exemplo, foi uma coisa que sempre me interessou e sempre fui muito. Olha, então eu vou-te dizer aqui uma coisa. Eu não te disse o quê, mas disse, olha Marisa, nós vamos ter uma conversa descontraída e tal, mas eu fiz uma coisa que tu não sabes. Mas eu vou te mostrar. Adoro surpresas! Pois é, porque tu, quando nós começámos a falar nessa altura, tu vieste ter comigo aqui a casa, tivemos aqui as duas uma conversa muito gira, e na altura eu disse assim, olha, manda-me lá os teus dados, por curiosidade. E tu mandaste, e eu não peguei mais no mapa, porque louca de trabalho e coisa não sei o quê. E depois, quando te falei na possibilidade de termos aqui este live as duas, eu disse assim, olha, vou fazer uma coisa que não te vou dizer o que é, porque provavelmente já te tinhas esquecido que não tinhas dado os teus dados. Completamente! Completamente! E eu pensei assim, então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o tema da Marisa. E no live vou destapar aqui um bocadinho do tema astrológico dela. Ai, tão bom! Adoro! Adoro, 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 adoro! E então, o que é que eu achei muito curioso, em primeiro lugar, a nossa aproximação, porque de repente vieste ter comigo e parece que o tempo não tinha passado. Começámos a conversar. Eu ia te dizer isso exatamente agora. Mesmo. Mas é verdade. Parece... Nós, de repente, começámos a falar e os 20 anos tinham desaparecido. E de repente parecíamos aquelas duas meninas outra vez a trocar cromos, a rir-nos. Exatamente. Exatamente. E é engraçado porque naquele dia, e agora vou começar aqui num contexto um bocadinho mais intimista,
eu lembro-me que naquele dia nós tivemos uma conversa gira, tu estavas um bocadinho sensibilizada, não vou entrar em detalhes, e eu comecei a falar do teu aspecto mais lunático. Eu adoro, é assim, muitas pessoas às vezes falam, porque o caranguejo são as memórias, são aquilo, são os sentimentaloides, nananã. E eu pensei assim, bom, eu sou lunática de ascendente, porque sou um caranguejo de ascendente, e tu és lunática de sol. E eu, se queres que te diga, não me venham cá fazer comentários depreciativos do signo de caranguejo. Porquê? Porque o signo de caranguejo, provavelmente, é o signo mais empático de todos o zodíaco. E então, a primeira questão que eu vou aqui falar contigo e vou-te querer ouvir de alguma forma é, de facto, o facto dessa tua... E quando tu dizes que te fechas um bocadinho para proteger, mas que não é para proteger, é sim, senhora. É sim, senhora, porquê? A empatia, como as pessoas sabem, não tem nada a ver com simpatia. A empatia é a capacidade que nós temos de sentirmos emocionalmente e energeticamente não só as pessoas, como os próprios ambientes. Ou seja, eu agora quero saber esta tua vertente, porquê, Marisa? Porque eu vou partilhar um bocadinho da minha vertente lunática e vou querer que tu também partilhes aqui connosco a tua, porque és uma lunática. E uma das coisas que eu sinto nesta energia de caranguejo que tenho é a capacidade de sentir as outras pessoas. Portanto, é muito fácil para mim perceber se as pessoas estão em bons ou maus humores, com boas ou más intenções. Só que o que é que acontece? Eu também sou aquela pessoa, às vezes até as pessoas mais próximas de mim, às vezes até me criticam e são um bocado chatas comigo, dizem que eu sou um bicho do mato. E apesar de às vezes as pessoas terem aquela ideia de eu ser uma pessoa extremamente social, comunicável, comunicativa, essas coisas, e, em boa verdade, eu sou uma pessoa que preciso de me defender imensamente energeticamente, porque a energia das outras pessoas, ela mexe comigo. Exatamente. E uma das coisas que eu também sinto é que eu acho que tinha dado uma ótima atriz. E eu acho que uma das coisas que talvez seja uma mais-valia nessa tua vertente, porque tu já fizeste interpretação, não és só apresentadora de televisão, não é? Uhum. Fala-me um bocadinho da tua empatia. Como é que tu tens gerido ao longo do tempo essa tua hipersensibilidade? Porque não há que ter vergonhas. Sim, somos pessoas sensíveis. Sim, somos pessoas que nos afetamos com a tristeza das outras pessoas, com a maldade que existe no mundo, com muitas vezes os jogos de poder que nós percebemos, mas que não nos queremos envolver neles, porque nos afetam emocionalmente. Eu acho que tu sabes o que é que eu estou a dizer. Sim. E, portanto, a ideia que eu tenho tua, e isto agora eu vou partilhar aqui contigo, mas tu has de me dizer se isto é verdade ou não. A ideia que eu tenho tua é que tu demonstras de alguma forma um lado teu muito sensível, sem dúvida, porque eu acho que it's all over you, ok? Mas depois também és a pessoa reservada, que não gostas que entrem dentro do teu domínio, dentro da tua intimidade, percebes? Como é que é? Conta-me, assim, essa tua sensibilidade, essa tua empatia. Porque eu sempre, como tu disseste muito bem, eu sempre fui muito espontânea. Sempre acreditei muito nos outros. Sempre acreditei que as pessoas eram aquilo que mostravam. E com o tempo, não é? Com as situações, tu vais percebendo que não é bem assim. Isso magoa. O facto de eu dizer que eu, ao longo dos anos da minha adolescência, que fui-me fechando, foi uma maneira de eu me proteger das desilusões. Mas, por um lado, eu cheguei também à conclusão que isso depois a mim não me faz bem. Por exemplo, no trabalho como atriz, eu quando fiz um filme em 2005, eu tinha muita dificuldade em chorar. É preciso ter técnicas e tal, mas mesmo na minha vida eu fui criando barreiras, criando capas de defesa.
que eu mais tarde percebi que eu não preciso, eu posso me proteger de outra maneira. Temos aqui o Marisa Cruz Fãs, orgulho em ti, Marisa. São tão Não é? queridas, são os amores. E foi um trabalho que eu tive que fazer também porque lá está, no meio da televisão é um meio muito, muito cruel, muito competitivo. Competitivo, exatamente. Imenso. E uma coisa que eu sentia e não percebia, só que depois mais tarde tu vais aprofundando e vais perceber, lá está, os ambientes maus, entras num ambiente, eu hoje em dia consigo ler uma pessoa muito bem, olhando para ela. Claro. E acredito na minha intuição. Antigamente não prestava atenção, não percebia, não ouvia. Hoje em dia acredito plenamente e sem nenhuma dúvida. Mas, por exemplo, em relação aos ambientes, de certeza que já te aconteceu tu entrares num ambiente e seres quase uma esponja, tu absorves. Eu ficava com a barriga super inchada. Eu assim, mas o que é que me está a acontecer? O que é isto? Depois, mais tarde, é que me explicaram o que é que era isso. Então, pronto, eu comecei também num processo, que estou muito no início, de proteção, de crescimento interior, de autoconhecimento. Exatamente. Para também poder ser uma pessoa melhor e poder proteger-me um bocadinho, percebes? E ajudar, de alguma maneira, neste caso, os meus filhos, não é? A minha vida, e tentar, de alguma maneira, que eles sejam pessoas empáticas e que sejam sensíveis a essas coisas. E autênticas. Autênticas. Olha uma coisa, tu é assim, por observação, e eu que estou de fora, e que te observei ao longo do tempo, pelo facto de seres uma figura pública, naturalmente, mas depois de resgatarmos novamente este contacto que nós temos, a ideia que eu tenho é que aquela Marisa espontânea sofreu ali uma quebra enorme. E, portanto, a certa altura, acabavas por questões profissionais, naturalmente, criar uma imagem profissional, não é? Agora, por conversas que temos tido, eu sei que há um ano para cá, houve assim um despertar mais espiritual na tua vida. Uhum. E também sei que tens práticas de yoga e que isso, de alguma forma, tem-te ajudado, talvez, a resgatar um bocadinho da tua mais autenticidade. Exatamente. E talvez tenhas percebido que, portanto, aquelas não é que não precises sempre de te defender energeticamente, mas eu, por exemplo, quando tu aceitaste este convite tão prontamente, tão espontaneamente, eu disse só assim... depois é que comecei a pensar, o que é que eu aceitei? Porque eras tu, eu aceitei, nem penso, só depois é que tipo, o que é que eu vou fazer? Tu vais estar a conversa comigo, meu amor, sabes? Sim. Mas uma coisa que eu pelo menos percebi, até porque na altura em que tu vieste aqui e conversaste comigo, depois eu também te apresentei uma pessoa que foi muito importante para mim e que eu sei que tu foste ter com ela em termos terapêuticos e que ela é uma pessoa incrível. E faz parte aqui da equipa da Cosmic Spring, incrível, que é a Ana Sofia Correia. E depois aqueles teus telefonemas que tu me fazias a seguir a dizer assim... Pois eu já não me lembrava disso. Evita, obrigada, Ana, é incrível. Então dá uma sensação que tu estás no teu próprio processo de resgate daquilo que tu és, em essência, porque nós tendemos muito, e tu és um exemplo vivo disto, Marisa, nós tendemos muito, portanto, a protegermos-nos da sociedade, portanto, do julgamento, da opinião das pessoas, e muitas vezes perdemos a nossa espontaneidade em prol da opinião pública e daquilo diz. E sabes uma coisa, tu como mãe também sabes, nós como mães, mulheres, profissionais, temos um peso tão grande sobre nós, não é? Quase como que... hoje em dia já não, mas os meus filhos, um tem 10, outro tem 14, mas eu achava que era uma péssima mãe e que nunca conseguia fazer, ou porque não chegava à reunião a tempo, ou porque não ajudei no trabalho de casa, ou porque o trabalho não me foi possível, por exemplo, chegar a tempo ao colégio para os ir buscar, eles têm que estar 1 hora à espera, percebes? Sentia-me super culpada e
e fui percebendo que não há mães perfeitas. E há mães e filhos felizes, não é? E é isso que eu quero, é isso que eu tenho um bocado. Ia tocar nessa parte da maternidade, sabes? Porque é outra área das caranguejas. E atenção que a área das caranguejas também exige não só, portanto, esta nossa... porque nós somos muito protetoras e lidamos muito com o peso emocional das coisas, no sentido em que, de facto, não há mães perfeitas, mas nós tentamos dar o nosso melhor. Só que há aqui uma questão, eu não sei como é que se passou contigo, mas as lunáticas normalmente têm questões com a própria mãe. O que me levou, por exemplo, às terapias da Ana Sofia foi a relação com a minha mãe e foi depois pensar se eu eventualmente iria ter essas questões como mãe. E então esse trabalho, sobretudo nas mulheres que têm muitos aspectos de caranguejo, é um trabalho que deve ser feito para que nós possamos viver com mais harmonia interior, não desculparmos tanto por causa dessa questão da perfeição. Sim, e outra coisa que é assim, tu focaste em um ponto que foi quase recorrente na minha vida até há pouco tempo, aos meus filhos, que é vitimizar-me. Eu sempre achava que era uma vítima, ai, coitada de mim, e é o drama, e adoram sofrer, mas depois passa. Mas eu percebi que não, tudo acontece na vida por uma razão, por um motivo, e eu tenho é que ser grata, porque uma coisa muito importante, que não sei se nós falámos no outro dia, acho que sim, que é, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós desejamos e com o que pedimos, porque tem tanta força aquilo que nós... porque se tu pedes mal, vais receber mal, não é? E eu fiz uns pedidos assim meio ao lado. Be careful what you wish. Yeah. Be careful what you wish. You might get it all. Exatamente. E lá está, de há um ano para cá, eu comecei um processo de autoconhecimento e crescimento interior muito, muito profundo, muito intenso, ao ponto de, pá, isto não é só um pormenor, não é nada de especial, mas eu fiz um detox de alimentação, deixei de fumar, deixei de comer carne, é verdade. E detox, que maravilha. Mesmo. Mas foi assim, tipo, foram 2 meses e a partir daí, pá, nunca mais. E tem sido um processo bonito. Estou a tirar um curso de astrologia contigo, que é uma coisa que eu adoro. Tarô, mulher, tarô. Tarô. Tinha comprado um tarô, fui à FNAC, comprei um tarô, cheguei lá e disse assim, olha, ajuda-me a escolher um tarô. E a senhora, vou. Mas depois eu realmente fiquei a pensar, não é você que tem que escolher, eu é que tenho. Não, eu assim para ela se esta é maluca, o tarô vai-me escolher a mim, não se preocupe, porque ele vai-me escolher. Mas estás certa. Claro, mas sim, mas a senhora da FNAC deve ter dito, esta é doida, pronto, ok. Pronto, e é engraçado que era uma coisa, eu já tinha aqui o tarô, pá, eu tenho, isto tem aqui as cartas, tem um manual, e eu punha-me aqui a brincar sem perceber nada, e sem querer, assim, numa conversa, olha, foi no dia da mãe, domingo ou segundo que nós falámos, tu falaste que ias começar o curso na semana a seguir, não foi? E eu disse, também quero! Tão olha, bom. temos aqui umas coleguinhas do curso a rirem-se já. A sério? A Sandra, assim. Tão bom, é tão bom. Muito bom. Olha uma coisa, mas assim, neste último ano, tu já me contaste que, portanto, essa questão da detox, eu acho que deve ter sido algo que tu deves ter reparado de diferenças na tua vida em termos de qualidade. Sim, sabes o que é que eu noto desde desse retiro que eu fiz? Que eu fiquei muito mais desperta para tudo. Por exemplo, eu estava aqui a pensar assim uma história engraçada que me tenha acontecido, mas que muita gente pode achar que é coincidência ou não, mas que provavelmente se calhar acontece a muita gente, que tu também dizes, é assim, todos nós
somos especiais, não há aqui ninguém, não é? Há as pessoas que estão mais adormecidas e outras estão mais despertas ou mais atentas a esses pormenores. Eu, hoje em dia, pá, estou atenta a tudo. Todos os sinais, pormenores, numerologia, tudo. Eu sou uma pessoa que adora pormenores e reparo imenso nos sinais, não é? Oh, e aquelas coisas que me estavas a contar no outro dia, do tipo, passaste uma coisa pela cabeça, a outra já está a dizer. Era isso que eu te ia dizer agora, pá, já me aconteceu, pá, acontece-me imenso. Pensar numa pessoa ou estar agora a falar contigo, estamos a falar ao telefone. E eu estou-te a contar uma coisa de uma amiga minha, opá, tive para não sei... E já não falo com essa pessoa há meses, nem é uma pessoa que eu falo regularmente. E ela liga-me ou manda-me uma mensagem. Pá, isso acontece-me com uma frequência incrível. Eu assim, pá, ainda agora... a minha agente, por exemplo, não falo com ela muitas vezes. O que é que me aconteceu? Opa, isso acontece-me imenso. É tipo, eu estar a pensar numa pessoa e a pessoa liga-me. Não, às vezes tipo 5 minutos antes. Eu disse, opá, tenho que ligar à Wanda. Passado um bocado, a Wanda liga-me. Eu disse, Wanda, estava mesmo a pensar em ti, tu não vais acreditar. Olha, temos aqui uma pergunta do José João Pombo. Marisa, durante o teu percurso, sempre pensaste em fazer televisão ou foi um mero acaso? Beijos. Foi um Como é mero que acaso. aconteceu? Foi um mero acaso. Foi. Deixa-me lá aqui a ver mais perguntas. Ai, credo, isto não me interessa responder. Perguntas de astrologia em direto, não. Também se aplica a quem tem a lua em Caranguejo também? Sim, senhora Carla Brandão Pereira. Eu estava aqui a ver. Não, eu é que estava aqui a ver. Aconteceu-me uma coisa engraçada em relação a esta casa onde eu estou. Eu vivia no Porto. Sim. Mudei-me para Lisboa, para a Ericeira, neste caso, há um ano. E eu andava doida à procura de casa há meses, porque não era fácil, os preços estavam muito altos e tal, e eu andava à procura. E eu queria desesperadamente arranjar uma casa. E já não falava com esta minha amiga, que era quem morava nesta casa há anos, não era há meses, há anos, a Paulinha. Trabalhei com ela quando estava a fazer um programa na TVI. Ela, entretanto, deixou a televisão, ela trabalhava no guarda-roupa e produção. E, entretanto, dedicou-se a outro ramo completamente diferente e nós afastámos-nos anos. E eu vi, por acaso, pá, um casaco, uma coisa qualquer, que tinha uma marca que ela tinha num showroom. Ok. E ela já nem tinha esse showroom. E eu ligo para a Paulinha e digo, Paulinha, olha, então, como é que estás há anos, não sei o quê, e contei-lhe um bocadinho da minha vida. Disse, olha, estou a mudar para Lisboa, pá, ando à procura de casa, não sei o quê, mas liguei por causa disto. E ela, pá, não vais acreditar, eu daqui a 2 meses vou sair da minha casa. Queres vir cá ver a minha casa? E eu assim, não estou a acreditar. Pá, vim cá almoçar com ela e com o Diogo, com o marido, pá, e apaixonei-me pela casa e fiquei com a casa. Uau! Mas é que essas sincronicidades é a beleza da vida. E, olha, é assim, estão aqui a perguntar, gostavam de saber qual é o teu ascendente. Posso-vos botar aqui um bocadinho do teu tema? Sim. Olha, deixa-me só dizer uma coisa que as pessoas vão achar que é uma loucura, mas, pá, se eu não acreditasse nestas coisas que não dá para explicar, pá, aqui não há... Eu há muitos anos atrás, olha, no tempo que nós nos conhecemos, com uma antiga amiga minha, manequim, a Cláudia Mergulhão. Pá, eu na altura tinha 20 e poucos anos. Então ela disse, vamos aqui a um sítio, vão-te ler as cartas. Eu nem sabia para o que ia, eu era uma miúda, não fazia ideia. Então davam a fazer a leitura da aura, só depois é que eu percebi. Falar de vidas passadas e não sei o quê. E eu lembro, achei piada, uma das vidas que eu fixei, achei piada pelo o engraçado da coisa, que era que eu já tinha trabalhado num circo, há muitos anos, tinha sido um homem que tinha trabalhado num circo. Ai, que engraçado. E eu fixei aquilo, passado 15 anos ou mais, eu fiz o primeiro nível de Reiki com uma amiga minha, a Sandra Isabel Correia, e ela essa eu não sabia! A Não menina sabia? é reikiana! primeiro nível só. Bem, E ela disse, olha Marisa, vou-te fazer a leitura da aura. Eu disse, olha, que engraçado, eu acho que fiz isso há muitos anos. Pá, e pela saúde dos meus filhos, eu não comentei isto com ninguém. Pá, entre outras coisas, outras vidas que ela me falou, ela foi-me falar na vida que eu tinha um circo. pá, é sério.
Portanto, Já viste, é incrível. não, é que é incrível, incrível. Eu já tive situações destas, agora não me vou estar aqui a falar de mim, mas já tive situações como essa. De me fazerem confirmações, de eu não dizer absolutamente nada e de diferentes pessoas me darem exatamente o mesmo tipo de informação e eu pensar assim, uau, como é que é possível? Isto deve estar aqui gravado, alguns na alma, nos registros acásticos, porque efetivamente quando se faz esse tipo de leitura aí, se acessa e buscar a informação. Exatamente. Olha, Então qual é o meu ascendente? É Sagitário, não é? É. Tens Sagitário no teu ascendente e tens a tua lua em balança. É a tua lua em balancinha. É muito engraçado eu agora estar a ver aqui, porque eu não sei como é que é a tua relação com os carneiros, mas sei que, pelo menos, o namorado que tinhas na altura que nós nos Era conhecemos carneiro. era carneiro. Pois era. Pois era. Eu também sou uma carneirinha. Então é assim. Eu era quase mãe dele. E dava muito bem com a mãe, mas pronto. Mas tu já tendes a ser mãezinha das pessoas. Sim, okay? eu sou mãezinha de todos, de muito toda a protetora, muito cuidadora, muito. de nutrir a outra pessoa, de estar preocupada que esteja sempre tudo bem. É isso, eu acho que isso faz-me tão bem, não imaginas? Por exemplo, o massagens. Mas eu lembro que tu eras mãe do cão que vocês tinham, aquele cão, era um filho. O Hulk, exatamente. Eu tenho necessidade de tocar nas pessoas, de cuidar. Adoro receber a minha casa, cozinhar. Tenho esse lado. Sim. Tens. Então deixa-me dizer-te assim. No que diz respeito à parte do caranguejo, eu digo-te que és empática, sensível. Normalmente são pessoas com imenso sentido de humor. Que têm tendência a fechar-se quando se sentem agredidas ou invadidas energeticamente. Ok? Mas a tua lua em balança, ela traz-te aqui uma naturalidade também ao nível da relação a dois, porque tu és uma pessoa que gostas naturalmente. O signo da balança é regido por Vênus. E o Vênus é o planeta do amor, da estética. Tu, além de seres lindíssima, és uma pessoa que tendes a ser muito delicada e amorosa na forma como te relacionas com as pessoas. No entanto, o que é que acontece? Como esta lua em balança é muito atraída pela energia do carneiro, talvez possas ter aqui uma certa tendência, às vezes, a atrair pessoas à tua vida que sejam autoritárias, mandonas, generalas, brutas. Mas é assim, é como se fosse aquele lado que tu não tens, mas que atrai na pessoa. Claro. Sim. E o que é engraçado é que, junto à tua lua, e isto é um aspecto de mediunidade, tu tens o planeta Urano. Ou seja, tu tens lua e Urano no signo de balança a fazer uma conjunção. E isto vai fazer também com que tu gostes, de alguma forma, de te relacionares com pessoas que tenham algum diferencial. E o diferencial pode ser ou uma diferença de culturas, ou de idades, ou de etnia, ou de qualquer coisa diferente. Porque há aqui um atrativo teu natural a pessoas que tenham algo de excêntrico ou de inovador. Não sei se me faço entender. Sim. E então, é engraçado porque isto pode, de alguma forma, complementar aqui um outro aspecto teu que eu vou aqui falar. E, portanto, eu dou uma sensação que tu gostas imenso de pessoas que têm perfis de artista. Deixa-me pensar. Ou de criatividade, ou de que façam qualquer coisa que tu olhes e digas assim, isto é diferente e eu gosto. Portanto, que não sejam, porque é assim, tu própria tendes a ser uma pessoa um bocadinho tradicional. Sabes? Que gostas da tradição, mas depois há aqui o atrativo em termos de pessoas, vai espelhar um bocadinho um contraste. Vou à procura daquilo que não tenho. Exatamente. Ora, como esta lua se encontra na casa de Aquário, que é na realidade a casa das figuras públicas, e eu vou aqui dizer que há duas figuras públicas que eu adoro. Eu passo a vida a divertir-me a fazer mapas de figuras públicas. E então, eu sei que duas figuras que eu adoro, públicas, que são, um é ator, outro é atriz, já foram casados,
não sei como é que está a situação deles agora, mas que são pessoas que têm o Sol na casa 11, tu tens a Lua, que é Angelina Jolie e Brad Pitt. Olha que casal maravilha. Quer dizer, agora já não são, né? Mas pronto, mas foram. Pronto. Então, na realidade, esta tua lua tão diplomática, tão venusiana, com o planeta Urano na casa de Aquário, que é regida por Urano, tu quisesses ou não, tu ias sempre tender ao longo da tua vida a ser uma figura pública. Está aqui no teu mapa. Engraçado. É giro, não é? A casa de Aquário é a casa das massas, as pessoas que lidam com o público. E de alguma forma, como é a tua lua que se encontra aqui, não é o teu sol, é muito provável que a tua entrada dentro do meio mais mediático tenha sido aberta por alguma mulher particularmente excêntrica. E eu não me consigo dissociar da Fátima Lopes. Da Fátima Lopes, claro. Que engraçado. É muito giro. E, curiosamente, como faz aqui, embora seja um aspecto tenso ao teu Saturno, que é o planeta do karma e da idade, eu diria que as mulheres excêntricas mais velhas do que tu, que de alguma forma se cruzaram no teu caminho e que te abriram então aqui as portas, talvez para os teus primeiros passinhos aqui na área mais mediática, certo? Certo. Agora, outra coisa gira que eu tenho aqui para te dizer. Então. Tão bom! Adoro! Adoro! Eu disse que eu ia te surpreender. Tão bom! Não estava nada à espera. Ai, tão bom, adoro. Eu ficava horas aqui a ouvir-te. Espera que eu ainda tenho aqui mais para te dizer. Tinham perguntado o teu ascendente está no signo de Sagitário. O signo de Sagitário é um signo de expansão, é um signo que de alguma forma está correlacionado com outras culturas, viagens e estrangeiro. Ora, eu sei que tu nem sempre viveste em Portugal. Vivi no Japão, Conta, porque assim, há uma tendência tua a não só viveres, eu adoro viajar, adoro. Exatamente. E, portanto, há aqui, com certeza, passagens tuas noutros países em que tu tiveste contacto com outras culturas e que tu, aquilo de que tu és feita, em parte, as tuas memórias e as tuas experiências, não é? Tu e toda a gente. Pronto. Sim. No teu caso em particular, eu associo isto muito a passagens que tu tiveste por outros países com o teu Júpiter, que é o regente do Sagitário, se encontra no signo de Peixes, eu diria que há aqui uma certa componente tua que possa estar ligada então à parte das viagens, mas que também está muito atraída por outras culturas. E, portanto, eu não me admiraria que gostasses, uma vez que és um caranguejo e adoras comidinha, com certeza. Como é que é quando vais viajar? Deves adorar experimentar as comidinhas locais. Adoro. Conta lá, onde é que tu já viveste? O que é que gostaste mais em termos de gastronomias? Porque isto tem tudo a ver com o teu mapa. Completamente. Adoro. É das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar. E é isso, é conhecer e viver mesmo a cultura do sítio. Eu fiz 17 anos no Japão, portanto, imagina, era uma miúda, tive 4 meses em Paris e lembro-me de comer aqueles crepes na rua, crepe com banana e chocolate. Depois, no Japão, era uma miúda, não comia sushi, não gostava de sushi na altura, mas comia outras coisas, aqueles noodles, aquelas coisas que eles... mas tive 2 meses no Japão, depois fui para Taiwan, África do Sul. Aliás, tu não nasceste em Portugal. Não, eu nasci em Angola. Exatamente. Nasci e vim, só que vim bebê, não conhecia. E há pouco tempo é que tive a oportunidade de fazer uma viagem e ir lá e conheci. Revisitar. E a comida, aquela moamba, aquela comida africana tão boa. Adoro picante. Comida, lindo. Apesar de eu não comer carne agora, mas gosto dos quiabos e gosto daquela coisa do molho, do picante e pronto. Olha lá, vou ficar à espera de um convite para jantar e experimentar as tuas iguarias.
Ai, que pressão! Ai, mas o que é que tens que me dizer? O que é que gostas de comer? Eu gosto não, de tudo. Eu gosto de tudo, eu não sou nada esquisita. eu Adoro. adoro cozinhar, adoro. Por acaso gosto É? muito. Olha, vou Não, desencaminhar o nosso amigo da música e está bem, está vamos aí combinado. experimentar uma Acho que agora iguariazinha. vai, quando vier bom tempo, é fixe aqui para fazer um almocinho aqui. Ai, tão Aproveitar bom. o solzinho aqui de Ericeira. Está Olha uma combinado. coisa, vou continuar, Continua, posso? continua, continua. Podes Então, dizer também os pontos negativos, que eu sei que são poucos, mas pronto. mas vou-te já falar aqui de um então, se quiseres. Está bem. Ok. Então é assim, a Dona Marisa nasceu com o sol na casa 7, que é a casa de balança, a casa do casamento e do relacionamento a dois. Casamentos, sociedades, parcerias. Ora, Está fraco. o karma está nas relações, amor. Opa, a sério. Eu só quero uma família. Mas curiosamente, é a partir daí que tu evoluís. Então, eu acredito que de alguma forma que tu ao longo do tempo, as relações de compromisso mais duradouras que tu tenhas tido, te tenham desafiado em termos do teu crescimento como pessoa. Muito. E eu acredito que, portanto, eu sei que tu só foste casada uma vez, embora já tenhas tido Não, outras fui relações. duas. Duas? Duas. A Pronto. segunda muito foi um casamento rápido, express. Pronto. Express. Um fast wedding. Exatamente. É verdade. Mas, quando o Saturno calha nesta casa, ele normalmente, ainda por cima, ele está conjunto ao teu Sol, e o teu Sol em Caranguejo, com o Saturno lá em cima, faz com que tu, de alguma forma, tu quando... é assim, tu pareces-me aqui como sendo uma pessoa exigente. Portanto, tu para dares esse passo, tens que sentir que, de alguma forma, aquilo tem significado na tua vida. E, portanto, mesmo que tenhas tido uma experiência de fast wedding, eu não acredito que tu sejas aquela pessoa de assumir imediatamente uma relação, a não ser que sintas que há seriedade, compromisso de ambas as partes. Porque o planeta Saturno, ele de alguma forma vai pedir que tu. Ele traz muitos medos, muitos receios, e portanto há necessidade de uma segurança e de uma garantia para tu Exatamente. assumires esse compromisso, eu Esse diria. compromisso. Tanto que a energia que aqui está é típica das pessoas que, como é que eu tenho a dizer? Elas precisam, de alguma forma, da relação com o outro para serem o motor do seu crescimento e da sua maturidade. Mas como está associada à energia de um planeta de karma, o que é que vai fazer? Tu vais tender a atrair relacionamentos com homens, provavelmente com quem tiveste ligações em vidas passadas. E que vens resgatar. Sabes que eu sou uma alma velha. Provavelmente esta é a minha última. Olha, mas estás muito bem conservada. Quando me disseram que eu era uma alma velha, assim, como assim uma alma velha? Mas depois pensei, não, isso é bom, é bom. É porque traz de alguma forma sabedoria em termos Sim. desta condição humana, mas também eu diria que quantas mais passagens nós tivermos por cá, mais unfinished business nós temos para resolver. Bom, Exato. e portanto, tu tens o Saturno na tua casa 7, à semelhança, eu, por exemplo, eu tenho o Capricórnio a abrir uma casa 7 que é regido por Saturno. E eu tendo, das duas, uma, ou a estar sozinha, ou quando tenho relações, são relações kármicas. Isto é a história da minha vida. E normalmente as relações kármicas são aquelas pessoas que têm um impacto enorme na nossa vida, mas que nem por isso são propriamente relações fáceis. São relações que vão exigir de nós transformação, maturidade e, sobretudo, que nós consigamos praticar estas três palavrinhas que eu te vou dizer. Perdão, tolerância, aceitação. Exatamente. E amor. E quando eu digo amor, é nós compreendermos que aquela pessoa é o que é, independentemente de não estar a fazer as coisas da maneira que nós Que nós gostaríamos, queremos, claro.
Ela representa exatamente a aprendizagem que nós precisamos naquele Nós momento. precisamos, exatamente. Concordo a 200%. Para podermos o quê? Resgatar aquele unfinished business. Ou seja, Exatamente. isto contextualizando, eu diria que se nós considerarmos que somos um espírito, se nós considerarmos que esse espírito evolui nas várias passagens que tem na experiência da sua condição humana, então nós estamos cá neste projeto louco chamado humanidade desde o início, muitos de nós. E o que é que acontece? A história da humanidade, ela está cheia de traições, abandonos, situações dolorosas, não é? Pronto. Ora, o que é que acontece? No caso das pessoas que têm esta energia um bocado saturnina na casa dos casamentos e das sociedades, das parcerias, o que é que acontece? Nós temos a tendência em cruzarmos com aquela pessoa que, à partida, nós nem nos tínhamos conhecido, não é? Mas quando nos encontramos com aquela pessoa, dá aquela sensação de, epá, que estranho, parece que eu te conheço desde sempre, sabes? Aquela sensação... Sim. E então o que acontece é, tu cruzas com a pessoa, há aquela sensação de familiaridade, parece que conheces esta pessoa desde sempre. Ou seja, a alma reconhece, há qualquer coisa lá atrás que ficou por resolver. Vocês podem ter sido marido e mulher, mãe e filho, irmãos, exatamente. Whatever. Exatamente. E o que é que acaba por acontecer? Nós atraímos, há contratos, nós atraímos essas pessoas, ou melhor, nós acordamos com essas pessoas no plano espiritual que nos vamos encontrar com elas agora, para podermos então resgatar aquilo que ficou por resolver lá atrás, nas outras vidas. Bom, sim, então... Sim. Isto é o karmazinho das pessoas que têm o Saturno na casa 7, ou então que têm a casa 7 a abrir em Capricórnio, que é o meu caso também. E, portanto, querias falar aqui dos assuntos delicados, eu digo já que este é um deles. São as tuas relações. E novidades? Ok. Outra coisa, e é muito engraçado, tu tens um aspecto tenso portanto... deixa-me só ver uma coisa. Ai, que engraçado. Oh, meu amor, temos aqui muita coisa em comum. Eu estou a falar de coisas que eu sei assim, fácil. Então, tu tens aqui dois aspectos particulares do teu Mercúrio. Tu nasceste com Mercúrio retrógrado, fica sabendo. Em Caranguejo, Eu nasci com Mercúrio retrógrado em Peixe. São signos de água, ok? Ambos. E a Lua tem muita influência, não é? Acaba por influenciar muito. Exatamente. Então, o que é o efeito retrógrado aqui deste teu Mercúrio? Olha, Marisa, has de tu me dizer se às vezes não dás por ti e tens vislumbres de... Eu não sei se em processos meditativos, retiros ou experiências que tu já tiveste, se tu já alguma vez vislumbraste alguma vida passada. Vida passada não, mas infância, sim. Pronto. Então, o teu Mercúrio está retrógrado em Caranguejo. É muito ligado à ancestralidade, a vidas passadas, à infância, a memórias de passado. Portanto, os retrógrados tendem e às vezes falam mal do retrógrado. Eu não gosto nada que falem mal dos aspectos retrógrados. Para já, metade do meu pata é retrógrado. E eu não posso falar mal contra mim, nem gosto que falem. Mas, qual é o efeito? O efeito retrógrado no céu, os planetas não andam para trás. As pessoas têm que entender isto. Isto é uma lei da física. É impossível um planeta andar no movimento retrógrado. O movimento retrógrado é uma ilusão de ótica, porque a astrologia é um sistema geocêntrico, portanto o local de referência é a Terra, e depois temos os planetas a andar à volta do sistema solar. Só que eles não andam em círculo, eles andam numa elíptica, aquilo faz uma oval. E o que acontece é que, a partir da Terra, quando nós observarmos os planetas, quando eles entram num determinado ângulo dessa elíptica, visualmente, relativamente aos outros, dá a sensação de eles estarem a andar para trás, mas não estão. Ok. Portanto, é um efeito de ótica. Mas qual é o efeito disto? Normalmente, eu não sei como é que tu és, por exemplo, a escrever uma mensagem. Isto porque Mercúrio tem a ver muito com a comunicação. Tu tens a casa 7 a abrir em Gêmeos, que é de comunicação. Então, eu não sei como é que tu és, mas eu quando estou a escrever um texto ou uma mensagem, é horrível. Eu leio aquela merda 10 vezes. Eu apago e volto a escrever e...
E depois acrescento coisas e depois tem que apagar, que é porque já não liga. Então imagina, para a se frente e para tens de trás ainda escrever liga. uma mensagem, eu às vezes começo, escrevo a mensagem e depois ponho o princípio da mensagem no fim, o fim no meio, Tal e qual. não é? Sim, sempre. Mas o resultado final é brilhante. Sabes porquê? Eu vou-te explicar. O efeito retrógrado é como se fosse uma fisga. Nós pegamos, andamos para trás, revemos, relemos, reescrevemos, repensamos, Só que depois, quando largamos, aquilo vai e expande-se muito, muito rapidamente. Então, o que é que acontece? Muitas vezes nós repetimos, precisamos de repetir uma série de experiências, de pensamentos, de formas de comunicar. Na realidade, é para atingir um certo aperfeiçoamento. E isso é muito positivo. Agora, qual é aqui o aspecto delicado que tu tens? É que como o Saturno está lá em cima, e eu tenho este aspecto em quadratura, pode ser que tu, quando eras miúda, ou tiveste aqui, ou uma ausência da figura paterna, ou, portanto, uma figura, ou alguém que tenha representado uma figura assim um bocado austera contigo. Então, tu, e atenção que eu tenho este aspecto de maneira diferente, mas é possível que tu, numa primeira infância, tenhas tido aqui aspectos de achares que não eras uma pessoa muito inteligente. Eu era assim. Porque eu era distraída, tipo, a professora que me dava aulas na primária era amiga da minha mãe, a Tana, e dizia assim, olha, a tua filha é tão engraçada, ela enfia-se lá atrás, na última carteira da aula, junto à janela, e ela, em vez de estar a ouvir o que eu lhe estou a dizer, está a fazer experiências com a égua a ver o arco-íris. Tá. Sempre no mundo da lua. Sempre no mundo da lua, e então, enquanto que os meninos aprendiam determinadas coisas mais facilmente, eu não era tão fácil de aprendizagem em determinadas coisas, e então este Mercúrio em cima do teu, este Saturno em cima do teu Mercúrio, às vezes podia trazer grandes inseguranças ao nível da comunicação. Sim. De tu achares que podias estar a dizer a coisa errada, ou sentiste insegura intelectualmente. Sim. Agora, o que é que acontece? Após os 30, quando o Saturno faz o seu primeiro aniversário e ele passa... Deixa-me só um pequeno parede. Agora estás a dizer isso, eu estou-me a lembrar de uma coisa que me acontecia imenso e que me irritava. Quando eu tentava falar com alguém, comunicar, de repente, assim do nada, eu começava a ficar vermelha, a corar. De vergonha. Achava uma coisa não está bem, tipo... e depois reparava que as pessoas reparavam e depois ainda ficava pior, é horrível. Então fechavas logo. Ui. Só que este aspecto tem aqui uma coisa interessantíssima. É que no dia em que tu percebes, não, espera, a inteligência não é só intelectual, também há inteligência emocional. E nisso tu és muito boa. Embora sejas sensível e frágil, tu és muito inteligente emocionalmente. Tu sabes como é que has de cativar as pessoas. Tu sabes como é que has de seduzir. E então, a inteligência, eu acho que temos que considerar 3 parâmetros. A emocional, a intelectual e a espiritual. Sim, então... essa insegurança fez parte de grande parte da minha vida, é verdade. Mas hoje em dia... Mas depois, quando tu percebes... Sobretudo a partir ali dos 28, 30 anos, que tu percebes assim, não, espera lá, eu tenho outras coisas valiosas. Claro que sim. E então é possível que te tenhas até tornado muito exigente contigo mesma, tenhas percebido que eras muito mais inteligente e muito melhor comunicativa, e eu não me admira que a vida te tenha mandado para os meios de comunicação e para a questão mediática, como desafio, para tu fazeres esse trabalho interior e chegares à conclusão, não, eu não sou nada burra. Não, exatamente. Não há pessoas mais... Quer dizer, eu tenho a minha própria inteligência e a partir do momento em que te sentiste confortável com isso, tudo mudou. Sim, não, hoje em dia tenho uma coisa que é engraçada, que eu achava, porque eu sou muito despistada com nomes, eu troco muitos nomes,
principalmente se não forem pessoas que convivam comigo diariamente ou com regularidade. A primeira vez que eu tive, assim, que tive uma prova mais intensa, digamos, foi quando me convidaram para fazer um filme, para ser protagonista. Portanto, eu tinha muito texto para decorar. E eu percebi que tenho muita facilidade em decorar. O que é estranho. Que Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho imensa pena, porque eu pessoalmente, agora vou arrasar contigo, acho que és muito melhor a fazer cinema do que a apresentar televisão. Pois, muita gente me diz isso, sim, sim. E pronto, lá está, aquele lado mais criativo, se calhar, de atriz. Adorei a experiência, voltei e é uma coisa que eu vou continuar. E eu senti-me super insegura, que eu achei, como é que eu vou decorar aqueles textos todos? Não faço ideia, eu não consigo. Pá, e digo-te, fiquei surpreendida com isso. Pá, não sei como, mas eu tenho muita facilidade em decorar. Mesmo. Eu acho que tu também deves ser muito exigente e muito profissional nesse aspecto, sabes? De te preparares e depois, como tens a empatia tão natural em ti, que eu imagino como é que será esse teu processo de blending com a personagem, porque eu acho que tu deves caracterizar imensamente bem, emocionalmente, as personagens. Deves-lhes vestir mesmo a pele. Sabes? É engraçado, estás a falar nisso, que eu, por acaso, este último papel que o filme já foi há muitos anos e era um papel fácil, porque era uma mulher muito sensual. Eu acho que qualquer mulher, se esforçar um bocadinho, consegue ser sensual. Ela era básica, não tinha nada de personalidade que fosse um grande desafio. Okay. Foi um trabalho lindo que eu adorei e que... Qual foi? Foi o Kiss Me. Era um filme eu vi! Anos 60, pronto. Agora, mais tarde, quando eu voltei para Lisboa para fazer a herdeira, que eu fazia de dona, ou tipo a governanta de um bordel, era péssima, era má, era mesmo... Marisa, tens um potencial enorme, estão aqui a dizer. Obrigada. É verdade. Obrigada. E pá, digo-te, eu não é que eu não me acho que sou boazinha, mas acho que sou uma boa pessoa. Tenho essa noção. Não faço mal a ninguém, pelo contrário, tento fazer o bem. E esta personagem, pá, saiu-me do pelo. Tive muito trabalho, ajudaram-me, fiz bastantes workshops e tive ajuda da Yolanda Laranjeiro, do Rui M. Silva. Pá, foi difícil, mas depois de embalar, pá, eu ganhei ali uma confiança. Claro. E as coisas, e foi um crescendo muito bom mesmo. E quanto mais eu fazia, mais eu me sentia, epá, eu sou capaz, ok? Porque eu estava, pá, vê lá o ponto que eu tinha uma cena, tinha que ser má. Eu tinha que ser mesmo má, dura e bruta e magoar mesmo ali, tipo. Eu quase pedia desculpa, eu estava a fazer a cena e desculpa. Eu assim, para de pedir desculpa, Marisa. Desculpa, eu não peço mais desculpa. Pá, foi um processo, mas agora já me consigo distanciar e consigo... Porque achava sempre que era eu ali. Eu não sou assim, eu não quero ser assim, nem quero que me vejam assim. E pronto, faz toda parte do processo criativo e de afastamento. Mas claro que tem sempre um bocadinho de nós, todos nós temos um lado mau, naturalmente. Ali foi puxar o meu lado mau um bocadinho mais refinado. E é muito giro. Olha uma coisa, estamos em contagem decrescente. Eu não disse que isto ia passar a correr. Disse, olha, já estou a 1 minuto, isto vai se desligar, não tarda. Não é? Bom, olha, obrigada, minha vida. Devemos ter mais oportunidades. Estou muito contente. Eu dava aqui mais 2, 3 horas à conversa contigo. Isto era giro, era poder estar várias pessoas, porque nós temos amigos interessantes para falar. Era giro ver assim uma... Vamos! Mas não dá. Aqui não dá. Em direto não, pois é. Isto aqui só dá para 2 pessoas de cada vez. Porque nós conhecemos pessoas tão interessantes. Com as meninas da Cósmico, que já pensámos em fazer coisas a 3, mas não dá. Só a 2. Já estou em ansiedade e esta coisa vai sair. Olha, amor, a gente já falou de telefone as 2. Vamos agradecer a presença destas pessoas. Obrigada, sim, a todos. Connosco. E eu agradeço-te mais uma vez
essa tua energia linda, maravilhosa, de ter estado aqui Tu é connosco. que é, tu é que Tá, és meu? linda. Beijinho grande. Beijinho, obrigada a todos, Beijinho. até já.